Doutrina básica 3. Novamente, a gente precisa ler o texto bíblico. Quando a gente estiver no grupo familiar, novamente, leia o texto bíblico. Quando terminar a lição de cada uma dessas, você vai ter um compartilhar. Então, você vai ter que fazer uma pergunta lá no seu grupo. É essa lição que nós terminamos. Faça essa pergunta no seu grupo, para que cada um pare e pense. Você realmente é uma pessoa convertida? Ou você é uma pessoa convencida? Está dentro da igreja, porque te convenceram a ficar na igreja. Mas Jesus não está em primeiro lugar no seu coração. Ou você realmente é uma pessoa convertida. Queridos, a gente precisa parar e pensar diante da palavra, nesses dias são dias que Deus está passando a régua. Fala para quem está do seu lado aí, Deus está passando a régua. Essa é a hora do prumo. Então é a hora da gente preparar nós e quem está debaixo da nossa liderança. Amém? Então você vai repetir o texto base. Hebreus 6, 1, 2. Nós vamos para o segundo assunto, que é a fé em Deus. Aqui nós vamos ver 2 tipos de fé. Olha para mim aqui. O que é fé? Essa definição você vai tirar de um dicionário. Fé no grego é pistes, que significa uma convicção baseada no que você ouviu. Ou seja, eu vou fazer uma viagem, vou pegar um avião, e eu sei que o avião é seguro. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui e vou chegar em São Paulo. Isso é fé. Sim ou não? Mas essa é chamada fé natural. Queridos, tudo que você puder fazer, porque você ouve, você acredita, você está vendo, é um tipo de fé. Mas não é uma fé baseada na palavra ainda. De acordo com o dicionário, essa fé é crer, é ter confiança, é acreditar nas coisas. É acreditar que você vai dormir, amanhã o sol vai nascer, você vai levantar e vai trabalhar. Amém? A segunda fé, o segundo tipo de fé, que é o que a Bíblia está falando com a gente aqui hoje, é sobre a fé sobrenatural. Quantos querem experimentar essa fé sobrenatural? Queridos, a fé sobrenatural é o que vai nos introduzir no reino de Deus. É aquilo que vai trazer as coisas que não existem, como se já existissem para a sua vida. Então, essa é a fé que é o princípio mais básico de todos. O princípio mais básico. Primeiro, para você ser salvo, você tem que ter arrependimento. Segundo, você precisa ter fé. Fé em quê? Na palavra de Deus. A nossa fé sobrenatural, ela é baseada, fundamentada na palavra de Deus. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Ninguém nunca vai chegar a Deus se não for pela fé sobrenatural. Amém, queridos? A fé sobrenatural é aquela que está acima do natural. Olha aí, o que é a fé bíblica? Hebreus 11, 1. A definição da fé na Bíblia. A fé é a certeza daquilo que você está esperando. É a prova das coisas que você não vê, mas é certeza. Por que é certeza e por que você está esperando? Porque você tem um fundamento que é a palavra de Deus. Deus prometeu. São 2 aspectos. Vamos repetir isso aqui? A fé sobrenatural, que é a fé bíblica, é aquela que me dá certeza daquilo que eu posso esperar. O que você pode esperar que Deus faça na sua vida hoje? Te dê saúde, te cure. Se alguém está enfermo aqui hoje, você pode crer na palavra, que está escrito o quê? O mês que vem eu vou ser curada. É isso que está na Bíblia? O que está escrito? Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Então, quando a doença vem, como é que você fica diante dela? Eu já fui sarado pelas pisaduras de Jesus Cristo.
Gente, a fé é a certeza das coisas que já aconteceram. Por que não acontece? É um problema sério, né? Então, a gente precisa compreender que nós necessitamos dessa fé sobrenatural. O que nós vamos buscar nesses dias, no fundamento da fé? Uma fé sobrenatural para chamar à existência as coisas que eu não vejo, mas já estão prontas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí, enquanto eu espero, com a certeza que eu vou receber, o que eu vou fazer? Quem falou isso? Descansar, é a palavra. Então, por que Jesus falou? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Não é para viver preocupado, porque se você viver preocupado, por que você está preocupado? Por causa da tua mente, a tua mentalidade que está no mundo, mostrando para você as más notícias, mostrando para você e falando no seu ouvido tudo que é ruim. É aquilo que seus olhos estão vendo, que contradizem o que a fé mostra na palavra. Então você fica ansioso, preocupado, por quê? Porque você prefere acreditar no que você está vendo, no que você está ouvindo do mundo, do que Deus está falando na palavra. Isso se chama o quê? Incredulidade. Quando eu dou mais voz ao que eu vejo, ao que eu escuto do mundo, do que quando eu escuto a voz de Deus. Quantos estão entendendo? Quantos querem deixar de ser incrédulos nesses dias agora? Amém, queridos? Então, a gente deve compreender que a gente precisa dessa fé para aquilo que eu não vejo, mas está escrito porque é a promessa de Deus. Então, você precisa começar a ler mais a Bíblia, procurar as promessas de Deus, porque eu posso vir aqui na frente, pastor Sal pode ficar aqui falando das promessas de Deus para a sua vida. Mas você sabe quais são? Para o momento que você está vivendo agora, qual é a promessa de Deus que se encaixa na sua necessidade agora? Quero dizer uma coisa para você, as coisas que Jesus tinha para fazer, por mim e por você, Ele já fez. Fala isso para quem está do seu lado, fala, meu irmão, acorda, acorda, Jesus já fez, Jesus já te deu. O diabo não quer que você entenda isso, ele quer que você fique mandando para o futuro, esperando algo lá para o futuro, alguma coisa que Jesus já fez. Porque você não entendeu ainda o que é a fé bíblica. Amém? Isso implica dizer que nós cremos naquilo que Deus é, e na integridade, na veracidade da palavra. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus não mente? Quantos creem? Então vamos começar a entender que a palavra de Deus é inquestionável. Diante da situação que você está vendo no mundo, diante das notícias que você está ouvindo, você tem que optar qual é a voz que você vai ouvir. Pergunta para quem está do seu lado aí, o que você escolhe? Que voz que você quer ouvir daqui para frente? Quando eu falo, olha para mim aqui, quando eu falo que o diabo está disputando a sua mente, é por causa disso. Por que Paulo fala que vocês, para ouvir, olha aqui, escuta, para ouvir a palavra, vocês são negligentes. Não é isso que Paulo falou? Vocês são negligentes, vocês escutam de má vontade. Aí a palavra não entra no coração. Mas para ouvir notícia na internet, na televisão, notícia ruim, um diagnóstico ruim do médico, você escuta com atenção, não escuta? Sim ou não? Então, o que toma o lugar da nossa mente? O que toma o lugar do nosso coração? Queridos, quando a Bíblia fala coração, está falando de mente. Está entendendo? Você tem que entender que toda disputa do inferno é na sua mente, é pelos seus pensamentos. Então nós temos que entender a veracidade daquilo que Deus fala por meio da sua palavra. Deus não mente, Deus não é homem para mentir, Deus não volta atrás daquilo que está escrito. Você só precisa começar a ler a Bíblia e ter o conhecimento das promessas de Deus.
Essa fé que vai garantir o que nós esperamos. É a certeza, convicção é a certeza e a prova de que vamos obter o que a palavra de Deus está dizendo. Queridos, eu vou repetir, olha para mim aqui. A fé que o Espírito Santo quer despertar em nós nesses dias, é uma fé que você tem a certeza, está na Bíblia, é para mim, posso abrir o coração para esperar, Deus vai fazer, eu não posso questionar. Amém, queridos? Ele prometeu a cura, Ele prometeu a salvação, Ele prometeu a presença dEle 24 horas por dia comigo e com você, até Jesus voltar. Por que você fica deprimido? Por que você fica confundido diante das situações? Por que você fica desesperado, sem saber a direção na sua vida? Porque a presença está com você, está em você, mas você não para ouvir o que o Espírito quer te falar. Porque a gente não gasta tempo meditando na palavra e orando. Quantos concordam comigo? Fala amém. Amém, queridos? É hora de arrepender, tem coisa que nós temos que arrepender aqui. Como que vem a fé? Lendo a palavra, só tem uma maneira de aumentar a fé no coração. Olha o versículo, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Como é que a minha fé aumenta, irmãos? Quando eu ouço a palavra. Por isso que eu tenho que estar na igreja, ouvindo a palavra. E se o dia que eu não vier para a igreja, eu não vou ouvir a palavra, vai. Você tem uma boca pertinho do seu ouvido aqui, ó. Você pode falar para o seu ouvido ouvir. Você fala e seu ouvido escuta. É assim que a fé vem. Fala para você mesmo ouvir. Amém, queridos? Mas tem que falar em voz alta. Eu gosto de ler a Bíblia só lendo, só com os olhos. Sua fé não vai crescer, porque não é lendo que a fé aumenta. Está entendendo, irmãos? A fé vem pela palavra de Deus quando a gente ouve. A fé é gerada no coração. O que é o coração, irmãos? A fé é gerada na minha mente quando eu ouço a palavra de Deus. Quantos nessa noite aqui acreditam que a sua fé vai crescer? Está crescendo já, em nome de Jesus. Aleluia. Então, não tem outra forma para você conseguir ouvir, foi o meio estabelecido por Deus, foi Deus que estabeleceu. Eu vou discutir com Deus? Porque eu não concordo? Não tem jeito. A fé é um fruto, é um resultado do espírito recriado. O que é um espírito recriado? Meu espírito estava morto. Meu relacionamento com Deus foi cortado por causa do pecado. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Meu espírito foi recriado, vivificado. Meu espírito agora é lugar do Espírito Santo. Agora, presta bem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Meu espírito está pronto, mas a minha alma, essa aí está em processo de salvação. Amém, queridos? A nossa alma, você vai ver mais para frente aqui, está sendo santificado. Meu espírito não. Meu espírito já é o lugar de Deus. A minha alma vai sendo santificada para que seja salva. E quando a minha alma vai sendo salva, santificada, o que vai acontecer com o meu corpo? O meu corpo recebe aquilo que a minha alma acredita. O que eu tenho no meu corpo, o que eu tenho nos meus relacionamentos, o que eu tenho na minha vida prática, casamento, vida financeira, vida profissional, vai depender da minha maneira de pensar. Porque é com o meu corpo que eu me relaciono com as pessoas, é com o meu corpo que eu trabalho, tudo isso está no corpo. Então o corpo vai sendo santificado à medida que a alma vai sendo curada e santificada. Quantos estão entendendo? A palavra de Deus
Gálatas 5:22 afirma que a fé é um fruto do Espírito. O que é um fruto desse Espírito vivificado? É o seguinte: assim como os frutos de uma árvore revelam que tipo de árvore ela é, assim é as minhas ações e as minhas palavras revelam que tipo de fé eu tenho. Se as suas atitudes e as suas palavras não condizem com a palavra de Deus, a sua vida não está enxertada em Cristo ainda. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Ainda bem que vocês vão poder ouvir de novo, né? A palavra de Deus afirma que o fruto do Espírito, isto é, o fruto do Espírito, a fé, é o resultado aparente do que acontece no meu espírito, no novo nascimento. Vou repetir. A fé que eu vivo hoje é o resultado, é o fruto do que acontece dentro de mim. Entendeu? Você pega uma pessoa antes de converter, ela é uma. Depois que converteu e passou pela lavagem da palavra, ela é outra pessoa. Porque a água faz isso, ela tem o poder de lavar, de tirar a sujeira, a lama do pecado. Entendeu, irmãos? Aí todos vão saber qual é o fruto que você dá. Se você é um fruto do reino de Deus ou você é um fruto do reino de Satanás, conforme suas palavras e as suas obras. Cada um de nós recebeu uma medida. Ninguém pode falar que não tem um pouquinho de fé. Nem que seja a fé do tamanho do grão de mostarda. Por quê? Porque Deus, quando nós convertemos, Deus vem e coloca uma medida de fé dentro de cada um de nós. Está aí na sua lição. Quando a gente nasce de novo. Então, você já nasce com a medida de fé. Aí, vai desenvolvendo essa fé à medida que você vai meditando na palavra, ouvindo a palavra e tendo tempo com Deus. Amém, queridos? Essa é a nossa responsabilidade, desenvolver a nossa fé. Amém? Romanos 1:17, porque nele, no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Hoje, o estilo de vida do crente, qual é? Viver pela... Vamos repetir? O nosso estilo de vida, a minha rotina de vida, é viver de fé em fé. O que é fé? É o que eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Amém, queridos? E se não tiver obras, a fé é morta. Tiago, capítulo 2. Eu queria que você abrisse comigo. Tem aí na sua revista, não tem? Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Isso aqui é muito importante. 2. Vou começar do versículo 14. Se na sua revista, se na sua folha não está o 14, o 15, você aumenta aí, para você estudar na sua casa. Olha aqui. Meus irmãos, que aproveita alguém dizer que tem fé e não tiver obras? De que adianta você falar que é uma pessoa de fé, mas você não tem obras? Você é salvo pelas obras? Não. Mas se a sua vida espiritual, você não tiver obras, trabalho para Deus, a sua fé está mortinha, mortinha. Porventura, a fé de quem não tem obras pode salvar alguém? Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Aqui, Tiago está falando de serviço para Deus. Se você fala que você tem fé, mas você não faz nada para Deus, será que essa fé que você tem vai te salvar? Vai te trazer realmente a vida eterna? É isso que você está lendo aí em sua Bíblia? Essa fé, porventura, pode te salvar? Você está lendo isso aí? Se não, abra sua Bíblia e lê, queridos. Por isso que a gente fica assim, meio perdido, ó. Aí ele continua. Se o irmão ou irmã que tiver nu, tiver falta de comida,
e algum de vocês disser, vá em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e você não dá nada para ajudar aquele irmão, que proveito tem nessa fé sua? Você despede o irmão sem ajudar, sem dar comida, sem dar roupa, sem ajudar. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta, não serve para nada. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, sem as tuas obras eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso aqui é sério. Você vai olhar para o seu irmão e vai perguntar, você tem fé? Tenho. Então me mostra as obras que revelam a sua fé. Porque a fé, ela se revela, ela tem uma aparência. Você sabia que a fé tem voz? As suas palavras, as palavras que saem da sua boca, é a voz da fé. Quando Jesus viu aquela figueira que não dava fruto, o que ele falou? Ele amaldiçoou a figueira, falou, morre, morre. O que é isso? É a voz da fé. Você está vendo alguma coisa na sua vida que não presta? Fala para ela, morre e sai do meu caminho, em nome de Jesus. Isso é a voz da fé. Eu estou achando que vocês não estão entendendo isso não. Gente, isso aqui é fundamento. Está entendendo? Os primeiros princípios do conhecimento de Deus. Se a gente não entender isso aqui, nós vamos ficar boiando. As coisas mais profundas nós não vamos entender. Nossa salvação, está aí na sua revista, do seu papel. Nossa salvação não é um pagamento, porque a gente obedece a Deus. Mas nossas ações mostram, tem que mostrar que o nosso compromisso com Deus é real. Então você tem que ter obra ou não tem? Você tem que trabalhar hoje na obra de Deus ou não tem? Trabalhar, cuidar de um grupo familiar, é para fazer favor para a igreja ou é para você mostrar para Deus a sua fé? Mostrar para Deus que você crê, que você o ama, que você é grato pela salvação que você tem. É isso aí. A verdadeira fé sempre resulta em uma vida transformada em boas obras. Queridos, eu sinto muito dizer para os irmãos, o crente que gosta de ficar só no banco da igreja, procurando defeito na igreja, fazendo crítica, Queridos, procura saber se você realmente é salvo. Procura saber se realmente você converteu a Jesus. Nós estamos sendo confrontados por Jesus, porque a palavra é Jesus. Então, ele está dizendo que a minha vida, a verdadeira fé, ela vai resultar em uma vida de boas obras. Pergunta para quem está do seu lado aí, como é que estão as obras que você está fazendo? Está tendo fruto? Ou você não está fazendo obra nenhuma? Ainda bem que aqui todo mundo é trabalhador no reino de Deus. Glória a Deus. Agora, olha a próxima pergunta aí na lição. Por que uns recebem o que pedem e outros não recebem? Primeira coisa, Hebreus 11:6. Não está aí no seu papel, anota esse versículo, Hebreus 11:6. Diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Olha para mim aqui. Se você aproximou de Deus, é necessário que você creia nele. Creia na palavra dele. E mais, que ele é galardoador. O que é galardoador, irmão? Aquele que gosta de dar presente. Olha para mim aqui. Deus é galardoador dos que o buscam. Deus tem prazer em dar presente para os seus filhos, mas os filhos dele não sabem disso. Fica mendigando. Por que uns recebem, eu não recebo? Porque você não tem a fé do tipo da palavra, do tipo de Deus.
Sua fé pode ser qualquer uma, menos a fé do tipo da palavra. Está entendendo, queridos? Hebreus 4:2, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Olha o que Paulo está falando aqui. Foi pregado para nós a mesma palavra que foi pregada para aqueles que não recebem nada. A palavra não aproveitou de nada para eles, está aí, ó. Porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Por que uns recebem e outros não? Porque uns ouvem a palavra e crê na palavra, mistura a fé com a palavra. Por que outros não recebem? Porque eles ouvem a palavra, são negligentes com a palavra e não põem fé naquilo que está ouvindo. Quantos estão entendendo? Amém? Então, quem não mistura com a fé a palavra de Deus não vai receber nada. É isso aí. É necessário envolver fé com a palavra que a gente ouve. Você está ouvindo aqui agora? Você tem que pôr fé naquilo que você está ouvindo. Não importa quantas vezes a gente escuta a palavra, as promessas de Deus, se a gente não quiser crer de todo o coração. Crer de todo o coração, como é que é, irmãos? Crer com a nossa... Eu tenho que crer a palavra que o pastor Salmo pregar domingo, eu tenho que misturar na minha cabeça a palavra com a fé, para receber o que foi profetizado na minha vida, senão de nada aproveita. Amém?